Olá, boa tarde. Segunda-feira, reta final, na verdade, o último dia do mês de março. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Por aqui estamos para atualizar as principais informações do dia e para trazer também informações úteis, relevantes, reportagens especiais para você. Vamos ver os destaques desta edição? A semana começou com uma importante mobilização aqui em Cachoeira do Sul. A tradicional caminhada Novos Passos, Saúde e Bem-Estar reforçou a importância das mulheres no encerramento do mês de março e a persistente luta contra a dengue. Defesa Civil do Rio Grande do Sul vai ajudar nos dados técnicos para a ação de contenção no cemitério das Irmandades. Não há ainda laudo sobre razões do desmoronamento e nem ações a serem adotadas para contenção. Mais de 50 cavalos estão disponíveis para adoção em Porto Alegre. Os animais foram resgatados das ruas da capital, muitos deles vítimas de abandono e maus tratos. O Pampa Gaúcho vem perdendo área ano após ano. Em 4 décadas, o bioma perdeu 28% de vegetação nativa. Um fórum internacional discutiu o assunto e apresentou os principais desafios. Não adianta para nós simplesmente criarmos parques e reservas naturais no Pampa, porque o Pampa, para ele continuar sendo Pampa, ele precisa das pessoas, ele precisa do gado, ele precisa de um manejo sustentável. E na entrevista de hoje, a gente fala de uma doença silenciosa que acomete os rins, a doença renal crônica. A prevenção passa por adotar medidas de estilo de vida saudável, atividade física, evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de sódio. E a tua semana, como é que está começando? Quer participar com a gente aqui no NT Sul? Contar a sua notícia, a sua informação? Manda mensagem para a gente no WhatsApp, é o 519-9769-7129. Você pode mandar um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe na telinha nos nossos 3 blocos de interatividade. Se você já está nos acompanhando por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever pra gente que nós ficamos aqui de olho nos recadinhos e também vamos trazer a sua participação ao ar. O NT Sul desta segunda-feira já está no ar. E nós começamos a edição de hoje com um alerta sobre o risco de desmatamento na mais característica paisagem natural do Rio Grande do Sul. O Pampa, bioma único no Brasil, vem perdendo área ano após ano. Especialistas se reuniram em Porto Alegre em um fórum internacional para discutir o assunto. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 59% da área que o Pampa ocupa no país já foi descaracterizada. A vocação natural dos campos, a pecuária, vem sendo substituída por grandes plantações de soja e pela silvicultura, isto é, pelo manejo de espécies como eucalipto e pinos. Para a bióloga Luísa Chomenko, por ser um bioma de flora rasteira, não chama atenção frente aos demais ecossistemas. O Pampa é um dos menores biomas do Brasil e a sua característica dominante são ambientes campestres e áreas úmidas. E ambientes campestres, praticamente quase não tem árvores no Pampa, e as pessoas acham que então não é importante. O Pampa tem a maior, por metro quadrado, proporcionalmente, é a maior biodiversidade do Brasil, e isso é desconhecido. Entre 1985 e 2022, o Pampa brasileiro perdeu quase 3 milhões de hectares de vegetação nativa. Isso equivale a 58 vezes a área de Porto Alegre. Já as áreas de silvicultura tiveram crescimento de 327% e as de agricultura e pastagens, somadas, cresceram 16%. Nas últimas décadas, ele tem sido a fronteira agrícola, né, da expansão da soja no sul do Brasil. Então, assim, esse binômio de soja e eucalipto e mais ameaça da mineração naquelas áreas onde a soja não entra, são realmente os grandes vetores de desestruturação ecológica do Pampa e é em cima disso que a gente tem que discutir.
No fórum, o professor também destacou a necessidade de estratégias que respeitem as características únicas do bioma. O bioma Pampa é um bioma que ele só pode ser conservado se ele for manejado. Diferente de todos os outros biomas, não adianta para nós simplesmente criarmos parques e reservas naturais no Pampa, porque o Pampa, para ele continuar sendo Pampa, ele precisa das pessoas, ele precisa do gado, ele precisa de um manejo sustentável. Então, essa é a grande dificuldade de nós discutirmos a conservação do Pampa. E é por isso que nós precisamos de estratégias e instrumentos que sejam efetivamente sustentáveis de ocupação do Pampa. Em 2 dias de evento, também foram abordados o potencial turístico, a divulgação, a regularização ambiental e as mudanças climáticas. Para a bióloga, o impacto da degradação não recebe a devida importância. Nós não estamos mantendo uma cobertura vegetal permanente com as possibilidades, se falava nas possibilidades, de um dia virem tragédias. E nós tivemos as tragédias de 23 e 24, e o Pampa é invisível. E ele está se tornando cada vez mais invisível, ameaçando a parte ambiental, mas ameaçando toda a parte cultural e com consequências diretas na economia e desenvolvimento do Estado. E isso não está sendo percebido. Reflexão importante, né? E belas imagens do nosso Pampa Gaúcho. E você de casa, já fez algum passeio, algum turismo em alguma região do Pampa Gaúcho? Mande mensagem pra gente, mande foto se você tem aí uma foto bonita que chamou a sua atenção, né, aí na região do Pampa, e a gente põe no ar daqui a pouquinho. 51997697129 é o número para você interagir, para você fazer o telejornal aqui junto com a gente. E essa segunda-feira começou com mais uma importante mobilização aqui no município de Cachoeira do Sul. A tradicional caminhada Novos Passos, Saúde e Bem-Estar reforçou a importância da mulher no encerramento do mês de março e a persistente luta contra a dengue no município. A caminhada, que envolveu diversas frentes de ação, teve como principal objetivo alertar a população sobre a prevenção da dengue, um problema de saúde pública que exige atenção constante. Durante o percurso, as mulheres reforçaram a necessidade de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e educar sobre os cuidados preventivos, como o descarte adequado de lixo e o controle da água parada. A participação de diversas instituições e grupos da cidade foi um diferencial. Flores estavam sendo entregues para as mulheres durante a caminhada. O sorriso no rosto e a satisfação de ser lembrada nesse mês também foi especial para as mulheres que circulavam pelo centro. Eu acho legal isso aí, né? Porque está aumentando cada vez mais a dengue, né? Sim, a senhora procura cuidar em casa? Cuido sim. Todo tipo de aguinha eu já vou virando. Conscientização contra a dengue. O que a senhora pensa sobre isso? Olha, eu acho que não pode existir mosquito, você não mata as pessoas, né? Claro. E a senhora sempre procura em casa manter os cuidados? Eu tenho flores, mas minhas flores estão tudo em latinha e eu tô uso de óleo. Sempre fazendo aquela prevenção em casa? Sempre. Tenho coelho também, eu tiro a água tudo e boto de novo. Olha, eu considero isso aqui como uma valorização da mulher, né? Isso aí. E a senhora mantém a prevenção da dengue em casa, faz os cuidados? Tudo. Há 3 anos nós caminhávamos sozinhos e nos últimos 4 anos, então, a gente reuniu mais mulheres, né, para essa caminhada, mais entidades, mais propósito para a caminhada, né? Esse ano em especial, né, aí com o nosso governo, nós estamos no combate contra a dengue, então a saúde veio especialmente esse ano aí, bem armada para nós trabalharmos essa questão tão importante, né? Então, além da gente finalizar, ser um dia de agrado, um dia onde a gente vai mostrar os serviços da prefeitura, onde a gente vai dar uma flor, onde a gente vai entregar um salzinho para fazer uma massagem nos pés. Cada entidade trouxe o seu material. A Liga de Combate, né, que é nossa parceira há muitos anos na caminhada, trouxe o seu material aí para o combate contra o câncer de mama. Então, cada um veio com o seu material fazer um afago
nesse dia 31, encerrando o mês da mulher, caminhando pelo centro, dando um abraço, fazendo um carinho, dando uma palavra, mostrando também todos os serviços que a Prefeitura tem disponível através dos seus setores. E nesse especial, né, falando então muito sobre a dengue, o mosquito aí vai nos acompanhar, nós vamos levar um materialzinho também, tão importante aí nesse momento que a gente está vivendo, né, para trazer conscientização. Então é um dia de carinho, mas também é um dia de trazer conscientização para as nossas mulheres. A saída foi do portão principal do zoológico, com a participação do Mosquitão Aedes e uma música descontraída que alerta para o combate à dengue. Vale ressaltar que a prevenção é o melhor caminho para uma comunidade mais saudável e segura. É isso aí, precisamos fazer a nossa parte contra a dengue, né? E nosso abraço a todas as mulheres que estão engajadas nessa luta, não somente nesta, né? Estamos finalizando o mês de março, em que a gente aborda várias campanhas relacionadas às mulheres. Gente, Cachoeira do Sul obteve a liberação de 88 casas pelo governo federal para pessoas que perderam as suas moradias nas enchentes de maio de 2024. Os recursos da ordem de 17 milhões de reais integram o programa Minha Casa Minha Vida, dentro do eixo Reconstrução. Os levantamentos e informações sobre os atingidos em Cachoeira do Sul tiveram início ainda no governo de Ângela Chu, com resposta positiva anunciada agora pela federação. O programa teve início em 2024, com o anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como resposta imediata às perdas decorrentes da inundação. Os resultados, no entanto, só começam a aparecer efetivamente agora, quase um ano após a tragédia. Na zona urbana, o programa permite a compra de imóveis de até R$200 mil e na zona rural, o teto é de R$86 mil. As primeiras famílias aptas para buscar as novas moradias são dos bairros Marques Ribeiro, Cristo Rei, Tibiriçá, Carvalho e Ferreira. A Coordenação Regional de Santa Maria da Defesa Civil Estadual retorna na tarde de hoje à Cachoeira do Sul para nova coleta de dados e informações sobre o desmoronamento do cemitério das Irmandades. A ação de contenção vai necessitar de apoio do Estado e também da União, tanto técnica quanto financeira. E para isso, laudos técnicos deverão fundamentar a necessidade de apoio para a intervenção. A primeira reunião aconteceu ainda na sexta-feira. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul estará novamente em Cachoeira do Sul na tarde desta segunda-feira, em reuniões de trabalho e avaliação da área de desmoronamento do cemitério das Irmandades. Na sexta-feira, uma equipe esteve na cidade em reunião com o prefeito Leandro Balardim, quando foi feita a primeira vistoria no local, atendendo ao protocolo S2, quando o município oficializa a incapacidade de arcar tanto técnica como financeiramente com uma obra de maior vulto decorrente de desastre. Ainda não é possível determinar as causas ou mesmo ações que devem ser adotadas no local. Isso são informações do coordenador da Regional da Defesa Civil Estadual, Rafael Pereira. E ofertasse um apoio ao prefeito municipal, que com toda razão está bastante preocupado com as ações que devem ser realizadas para fins de contenção daquele terreno que circunda o cemitério. E então estamos terminando o nosso relatório e vamos encaminhar nossa chefia para que chegue até as mãos do governador do estado para verificar quais os tipos de estudos que serão realizados e quais as possibilidades de uma ajuda do estado e, quiçá, do governo federal, né, para, vamos dizer assim, ajudar ao máximo o município para que consiga realizar obras naquela localidade. É muito cedo, nós precisamos que vários órgãos estejam ligados nesta ocorrência e que se façam estudos técnicos. Nós não podemos emitir qualquer tipo de opinião neste momento, até porque nós precisamos de estudos mais aprofundados para dizer o que realmente aconteceu e principalmente para que tipo de obra seja realizada naquele local para a devida contenção. O retorno da Defesa Civil à Cachoeira deve ser mais frequente a partir dessa demanda. O tenente explica que a troca de informações e atualizações deverá ser permanente
para que o processo seja acolhido em nível federal e estadual e, assim, a ajuda seja assegurada. Eu posso dizer que nós estamos em alerta e aquela situação realmente preocupa. Mas não podemos afirmar se existe perigo ou não, tanto para aqueles silos que tem na região e quanto ao hospital. Isso aí realmente, quem pode emitir uma opinião técnica seriam os profissionais que com certeza irão fazer um estudo bem aprofundado e vão nos dizer tecnicamente qual o tipo de perigo, se há perigo para as outras edificações daquela região. A partir de agora, tanto o município quanto o estado, as mais diversas secretarias deverão se reunir a partir de agora para verificar quais as medidas serão tomadas, quais os técnicos que serão chamados para realizarem estudos mais aprofundados. Então, a partir de agora, acredito que seja realizada uma força-tarefa entre vários órgãos para minimizar os danos naquela região. Então, seguidamente, nós estaremos tanto fazendo reuniões, vamos dizer assim, de forma remota e reuniões presenciais para traçarmos metas, para conseguirmos darmos uma resposta o mais breve possível. São informações necessárias para a nossa comunidade, quando a gente vê essas imagens desse desmoronamento, são imagens bem impactantes, então quem está naquele entorno ali certamente fica com receio. É importante que a gente saiba o mais brevemente possível o que poderá ser feito ali para conter esse desmoronamento todo. E a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde bucal. Escovar os dentes, usar fio dental e manter uma alimentação equilibrada são hábitos essenciais. Além disso, visitar regularmente o dentista ajuda na prevenção de problemas e na manutenção de um sorriso mais bonito. E tudo isso deve começar cedinho, ainda quando bebê. Essa é a Heloísa, menina de sorriso doce e cheio de energia. E qual o segredo para tanta saúde? A resposta está na ponta da língua. Tem vez que eu escovo o dente. E quando bate aquela preguiça, a avó está sempre pronta para dar uma forcinha. Ela escova os dentinhos dela, quando ela tá com uma preguiça é a avó que escova, né? Escovar os dentes, usar o fio dental e manter uma alimentação equilibrada são essenciais para a saúde bucal. Além disso, visitas regulares ao dentista ajudam na prevenção de problemas e na manutenção de um sorriso muito mais bonito. A nossa indicação é que a primeira consulta odontológica ela deve já iniciar lá nos nossos bebês. Então, a partir do nascimento, nos primeiros 30 dias, nós já temos a indicação para que essa criança comece o atendimento odontológico. Acho que tinha 4 anos quando eu trouxe ela. Daí agora de ano em ano que coisa. Agora como o dentinho dela amolece e ela não amolece, nasce outro. Daí eu tenho que trazer no dentista de novo. Essas visitas são fundamentais para que as crianças desenvolvam bons hábitos de saúde bucal desde cedo, ajudando a prevenir cáries, gengivites e outros problemas mais graves no futuro. Nós também temos as lesões de câncer na cavidade oral, que merece uma atenção especializada, que precisa de um olhar também, principalmente em pacientes de risco, pacientes que fumam, pacientes que bebem, homens acima de 40 anos, precisam ter essa atenção especial para a cavidade oral. Segundo o Ministério da Saúde, o orçamento para a saúde bucal no Brasil aumentou um pouco mais de R$1 bilhão em 2022 para 4,5 bilhões em 2024. Esse investimento do governo tem ajudado a aumentar o atendimento odontológico para milhares de brasileiros, de forma gratuita, nas unidades básicas de saúde. Cada unidade de saúde tem uma população, uma área de abrangência, né? Então, se uma pessoa chega, ela não é dessa área de abrangência, mas ela está com dor, nós temos o serviço de urgência, ela vai ser atendida. Para o tratamento, não. Aí tem que pertencer a essa área de abrangência, né? Para o tratamento médico, odontológico, né? Mas assim, é chegar na unidade com o documento que eu estou querendo, que eu estou precisando. A pessoa vai receber e vai procurar colher e dar a orientação necessária para a necessidade que a pessoa aponta. Quando se trata da saúde dos dentes, todos precisam de acompanhamento, mas alguns grupos de risco demandam um cuidado ainda maior.
A recomendação é que nós procuremos o cirurgião dentista a cada 6 meses. Mas existem públicos, existem usuários, né, que precisam de um acompanhamento mais próximo. A gente começa o cuidado desde a gestação, né? Então, quando uma gestante chega na unidade, um dos serviços que é ofertado para ela é o tratamento odontológico. Quando o bebê chega, nós temos o bebê clínica, que também, quanto mais cedo o início desse bebê, é melhor, porque a gente, além de fazer o exame clínico, nós trabalhamos também com a questão dos hábitos, criação de bons hábitos, escovação. Então, tudo que vai acontecendo com esse bebê até ele se tornar uma criança e um adulto, a gente vai passando para essa mãe. Além disso, também, quando é necessário, fazemos visitas domiciliares nas casas dos pacientes que têm alguma, porventura, não podem ir até a unidade, também são feitas visitas domiciliares e, quando necessário, o tratamento também. Um sorriso saudável deixa qualquer pessoa mais confiante e de bem com a vida. Por isso é importante cuidar da saúde bucal todos os dias. É isso aí, importante uma boa higiene bucal, né? Não apenas para manter o sorriso, mas por uma questão de saúde acima de tudo. Vamos ver recadinhos da nossa audiência? E aí, você já mandou o seu recado pra gente aqui? Já contou a sua notícia? Ainda não? Então manda mensagem no nosso zap. É o 519-9769-7129, o número para você interagir. Pode escrever também nas lives. Olha aqui, ó, eu tô com o YouTube aberto aqui. Deixa eu ver se é o YouTube ou o Facebook. É o YouTube, sim. Vamos lá, aqui no YouTube tá com a gente o Nazareno Azevedo, Claudiano Santos, o Leomar Valmor. Grande abraço para vocês, obrigado pelas participações. Daqui a pouquinho eu falo no Face também, tá bom? Na telinha, recados aqui do nosso WhatsApp. Vilnei Dias, venho agradecer ao Dr. Lucas Gonçalves Mate, sua equipe de cirurgia e toda a equipe do Hospital de Caridade pelo bom trabalho e carinho enquanto estive hospitalizada. Cirurgia realizada com sucesso, toda a minha gratidão. Muito bom, ficamos aqui felizes, não é? Por esse reconhecimento, muito bom quando a gente tem assim, esse atendimento carinhoso, quando a gente mais precisa, especialmente numa situação de cirurgia, não é? Obrigado pela participação. Quem mais? Denis, a rua General Câmara está com vazamento de água. A rua tem galerias e não comporta a passagem de caminhões e ônibus. Cada vez que passa, é um estrago no calçamento. Aguardamos que a prefeitura faça um estudo de rota para caminhões e ônibus. Abração, boa semana. Obrigado, minha amiga, pela participação aqui com a gente. E aí a foto que ela compartilha, né? Aí a água fica vertendo, enfim. Cachoeira do Sul tem seus problemas estruturais, tem essa questão dos caminhões, de veículos pesados pelo centro. Esses gargalos ainda precisam ser resolvidos, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui. Augusto Félix. Já reclamei várias vezes deste terreno, mas até agora ninguém veio fiscalizar. Rua Jeremias Bittencourt, bairro Tupinambá, ao lado do número 763. Augusto, só nos confirma aí na mensagem depois, se você puder, se você já mandou naquele novo número, no novo WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente. Mas aquele é o caminho, que certamente esse contato deve estar recebendo um caminhão de mensagem, porque o que não falta em Cachoeira do Sul é terreno sujo, terreno baldio, né, com mato alto, o que é um risco para a saúde. E a Prefeitura tem, inclusive, tramitando na Câmara de Vereadores, um projeto de lei para multar, ou seja, notificar ali o proprietário do terreno, dar um prazo, se a pessoa não limpar, vai ter uma multa pesada. Se a pessoa igualmente, né, não fizer ali a limpeza, a própria prefeitura vai poder tomar a iniciativa e mandar a conta para o dono do terreno. Mas até lá, nosso papel é fazer a lição de casa, cuidar dos nossos terrenos e também chamar a atenção aí das autoridades para os terrenos que não estão limpos, que é o que o Augusto está fazendo aqui. É isso aí. Quem mais? Mais recadinhos? A Gisele. A RGE esteve no Paço do Moura, trocando os postes de luz sexta-feira e nos deixou sem internet. Já foi feita uma ligação para a CST, mas nada foi resolvido, diz aqui a Gisele. Obrigado, Gisele, pela tua participação. Deixo aqui, inclusive, o espaço aberto para a CST, caso queira se manifestar, até para prestar um esclarecimento para quem usa a rede da CST para ter acesso à internet no Paço do Moura. Obrigado, Gisele, pelo teu recado. Daqui a pouquinho mais participações da nossa audiência. A seguir, mais de 50 cavalos estão disponíveis para adoção em Porto Alegre. Os animais foram resgatados das ruas da capital, muitos deles vítimas de abandono e maus tratos.
Na entrevista de hoje, a gente fala de uma doença silenciosa que acomete os rins, a doença renal crônica. A prevenção passa por adotar medidas de estilo de vida saudável, atividade física, evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de sódio. O intervalo é rapidinho, continue com a TV Novo Tempo. Estamos de volta ao vivo, 12h30 agora, hora de Brasília. Ótimo dia para você que está com a gente, se informando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre clima, sobre o tempo? Vamos começar vendo imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul, nesse momento com o céu encoberto. Nós começamos o dia, segunda-feira, com o sol aparecendo, mas ao longo desse primeiro período do dia, a gente já teve esse aumento de nuvens. Aliás, o Rio Grande do Sul está tendo o ingresso, a partir do oeste, em direção às demais regiões do estado, de uma área de instabilidade, então pode ter chuva já agora do meio-dia para tarde, especialmente da tarde para a noite, basicamente em todas as regiões. E algo curioso hoje são áreas com as chamadas ilhas de calor, alguns municípios com temperatura até bem acima de 30 graus. Vamos ver detalhes agora na previsão. Segunda-feira amanheceu em Cachoeira do Sul com sol entre nuvens, mas pode ter chuva ainda hoje, porque tem uma área de instabilidade em deslocamento no estado. A temperatura mínima ficou em 22 graus e a máxima não deve passar dos 30. Terça-feira pode ser daqueles dias com muita oscilação, o sol pode aparecer entre nuvens, mas segue a possibilidade de chuva e a temperatura já fica mais baixa, mínima 19 graus e máxima 22. Quarta-feira, sol entre nuvens e chance de pancadas isoladas de chuva, mínima 20 graus e máxima 27. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul a partir do oeste desde cedo. Essas regiões já têm pancadas de chuva e a temperatura vai despencar à noite. Na metade norte, o sol aparece alternando com muitas nuvens e sensação de abafamento. O dia vai ser escaldante na região central, nos vales e na Grande Porto Alegre, com máxima acima de 36 graus em alguns pontos, como uma espécie de ilha de calor. No entanto, da tarde para a noite, a instabilidade ao cruzar essa bolha de calor pode ganhar força, com alto risco de chuva forte a torrencial, além do potencial de alagamentos no norte gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 31. 32 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. 27 também em Pelotas e Rio Grande, na região sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu a interdição do creme dental Colgate Total Clean Mind, determinada na última quinta-feira, após a apresentação de recurso pela empresa. Embora a reversão da interdição, a Anvisa emitiu alerta sobre a possibilidade de ocorrência de reações indesejáveis ao uso de cremes dentais que contenham fluoreto de estanho na formulação. Entre elas, aftas, lesões orais, sensação de dormência nos lábios e boca e irritações gengivais. A orientação é que os consumidores e profissionais de saúde notifiquem as reações adversas às autoridades sanitárias pelo sistema e-Notivisa. A agência recomenda ainda que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Vamos ver mais recadinhos da audiência? Prometi que a gente ia trazer recados do Facebook, então vamos ao Face. facebook.com/TV Cachoeira é uma das nossas lives. Você pode escrever pra gente aqui livremente, à vontade, contar a sua notícia, comentar as reportagens também, é muito bom trocar informação com você. Tá com a gente aqui a Elaine Lima. Boa tarde para ti, Elaine, obrigado pela participação. A Sandra Ferreira também está com a gente, é a Sandra, o Everson e também o Edson. Nosso abraço para vocês, uma ótima tarde, um bom comecinho de semana.
Fátima Nascimento está com a gente. Obrigado, Fátima, pela participação. Vera Oliveira, Selma Araújo, a Lília Ramos também escrevendo para a gente aqui. Ficamos gratos pelas participações. Na telinha, recados do nosso WhatsApp. Você de casa já sabe o número do WhatsApp, né? Número na tela para você interagir, mandar a sua foto, seu áudio, seu vídeo para a gente colocar aqui na telinha do NT Sul. É a Ana. Olha como estão as ruas Gaspar Martins e Joaquim Gomes Pereira. Não tem calçada, só lixo. Estamos preocupados com o mosquito da dengue também. Então, quer dizer, onde deveria ter calçada para as pessoas andarem e tal, já não tem mais calçada. O mato tomou conta, né? E aí a gente sempre leva em consideração aqui que a responsabilidade por calçada é do proprietário. Quem é o dono do terreno, da propriedade, da casa, precisa se atentar que a calçada é uma área pública, mas é de sua responsabilidade, né? Quando isso não acontece também, alguém pode fazer aí a denúncia ao setor de meio ambiente. Deixamos aqui esse alerta importante. A Cristina está participando com a gente. Parabéns para minha filha Luísa, que está completando 8 aninhos hoje, minha princesa. Que Deus a abençoe, te amo, diz aqui a Cristina. Obrigado, Cristina, pela participação. Parabéns para a Luísa, muitos anos de vida. Nosso abraço a ela e também a toda a família. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Bom, e tem reforço no combate à dengue em Cachoeira do Sul. A partir de quinta-feira, o 13º Grupo de Artilharia de Campanha vai ajudar a Prefeitura nos mutirões de limpeza. Os 92 casos confirmados de dengue em Cachoeira do Sul fizeram o prefeito Leandro Balardim tomar uma decisão mais aguda. A participação do Exército foi confirmada pelo tenente-coronel Luiz Riele Guimarães ao prefeito em reunião realizada na última quarta-feira, da qual também participaram a secretária municipal da Saúde, Camila Barreto, e o procurador-geral, Bruno Miller. A estreia dos militares diretamente nos mutirões de limpeza dos bairros será na quinta-feira, no Promorar, ao lado das equipes da Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana. Uma capacitação será promovida com a apresentação do cenário epidemiológico local e as ações previstas pelo Plano Municipal de Contingência. O 13º GAC vai reforçar o time de combate à dengue com quantidade de 6 a 8 soldados e um caminhão do quartel para auxiliar na remoção e transporte de entulhos de áreas públicas, bem como para proceder o recolhimento dos itens descartados pelos moradores e posicionados em frente às residências durante as ações nos bairros. Dos 92 casos confirmados, 38 estão concentrados no bairro Santa Helena, onde aconteceram 2 mutirões este mês, com o monitoramento de 470 imóveis e eliminação de 128 focos do mosquito. Gente, olha só essa história. Somente no ano passado, quase 300 cavalos foram resgatados das ruas de Porto Alegre. Muitos deles vítimas de abandono e maus tratos ainda passam por um processo de recuperação. E quem possui espaço adequado fora da cidade pode ajudar. É que mais de 50 equinos estão disponíveis para adoção no abrigo que a Prefeitura mantém na zona sul da capital. O cavalo tubiano, recolhido da rua há pouco mais de um mês, achou um novo lar. Jefferson e a família foram morar em um sítio há 7 anos. Eram vizinhos do antigo abrigo da EPTC e já conheciam o trabalho de resgate. A decisão de adotar atende um pedido da filha Nicole, de 9 anos. A gente teve um casal de amigo nosso que adotou, usa o nosso espaço lá para cuidar do cavalo dele, e nessa aí a Nicole foi gostando, a gente foi se aproximando do animal dócil, né, cuidando, né, e aí que vem o interesse dela de querer ter o cavalo dela. Ela aprendeu, né, através desse casal amigo nosso, eles ensinaram a Nicole a andar, né, ela cuida, ela alimenta, né, então agora eu esperei o momento certo, né, onde ela já estivesse montando, né, para mim poder pedir uma doação. Em 2024, a EPTC resgatou 292 animais. 147 estavam desgarrados, foram microchipados para identificação e, em boas condições, devolvidos aos proprietários. Os demais seguiram para o abrigo no bairro Lamy.
O abrigo de animais da IPTC, ele acolhe e recolhe animais, né, soltos na via, né, em situação normal. Não é normal um cavalo estar solto na via, né, mas em situação de maus tratos, e também animais que estão tracionando os carroças. Nós recolhemos baseado na Lei 10.531, que proíbe o tráfico de carroças no perímetro urbano de Porto Alegre. Alguns animais estão há mais de 10 anos no abrigo. São os mascotes, como o Ceguinho, retirado do Arroio Dilúvio. Atualmente, há 61 cavalos, 56 disponíveis para adoção. Para adotar um animal, tem que entrar no site da IPTC. Ali tem um link, né, abrigo de animais, onde tem um formulário onde é preenchido com todos os dados do propenso adotante. Será analisado, né, tem requisitos ali que ele tem que preencher. Sendo positivo, a gente retorna o contato com o solicitante para que ele compareça ao abrigo e escolha o animal para ser adotado. O animal adotado tem acompanhamento por 2 anos. Jefferson assinou os papéis, começando outra história para todos eles. Vai ser fazer parte da família, né? E é legal porque assim é algo, vamos supor assim, eu não tive isso na minha infância, né? Então hoje poder proporcionar para minha filha, né, meus filhos, hoje minha natureza, cultivar os animais, é algo diferenciado, né? Muito bom. Cachoeira do Sul também enfrenta um pouco desse problema de animais que passam por maus tratos, que são deixados aí pelas ruas. E o SEMPRA, que é o centro que recolhe esses animais, tem também equinos aí à disposição. Então, se você de casa daqui a pouco pensa em adotar um animal, um cavalo, também pode recorrer aos canais necessários para poder fazer essa adoção aqui no município. Bom, o nosso assunto agora é saúde. A doença renal crônica é uma condição em que os rins perdem gradualmente a função de filtrar o sangue e eliminar resíduos e excesso de líquidos do organismo. A doença é silenciosa e o número de diagnósticos e pessoas em tratamentos como diálise ou transplante renal cresce gradativamente. Na entrevista de hoje, a gente detalha mais sobre esse assunto com um médico nefrologista aqui de Cachoeira do Sul. Daniel, conforme a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica. E o motivo dessa entrevista é justamente para a gente fazer esse alerta, porque existe um prognóstico de isso aumentar nos próximos anos. Para a gente entender melhor esse tipo de assunto e fazer o alerta, principalmente para hipertensos, diabéticos, pessoas acima do peso. Para isso, vou conversar com o Dr. Adilson, que nos atende gentilmente. Doutor, esse índice divulgado pela Organização Mundial da Saúde, também alertado por outros médicos, ele é real? Há um crescimento no número de doenças renais crônicas? Boa tarde. Boa tarde. Esse índice realmente é real e é alarmante. Nós observamos isso dentro do serviço de nefrologia, um aumento anual, que gira em torno de 10% de incremento de pacientes com doença renal crônica em estágio avançado, que necessitam de suporte dialítico, de alguma forma, né? A velocidade com que a gente observa isso, esse aumento, se relaciona muito com as doenças crônicas que acometem o rim, principalmente o diabetes, a hipertensão e algumas doenças que estão associadas a comportamento. Tá certo, doutor. Para prevenir isso, qual o caminho? Pessoa que está em casa, talvez não está dentro desse grupo mais seletivo, mas de certa forma se preocupa com esse aumento. Qual é a prevenção mais indicada para não se preocupar com isso? Bom, esse aumento da doença renal crônica e de outras doenças crônicas que estão associadas a estilo de vida. Há uma epidemia mundial de doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão, que são doenças que se relacionam com o estilo de vida. A prevenção passa por adotar medidas de estilo de vida saudável, atividade física,
evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de sódio, os alimentos ultraprocessados, que estão realmente relacionados com a progressão dessas doenças, né? Se a gente fala em hipertensão, que é um dos principais causadores de doença renal crônica, parte do tratamento está na restrição do consumo excessivo de sódio, de sal, né? Se a gente fala de diabetes, o diabetes está relacionado com sedentarismo, consumo excessivo de carboidratos, que faz parte do que proporciona o aumento da doença. Atividade física, hábitos de vida saudáveis, faz parte da medida preventiva de doenças crônicas em geral. E da doença renal crônica não é diferente. Doutor, vida saudável, atividade física, parece que é um combinado entre os médicos sempre alertando isso. Isso não vale somente para o rim, né? Vale para vários tipos de doenças que podem ser prevenidas a partir desse hábito que parte da pessoa. Mas o rim, ele é determinante. Ele pode ser um órgão silencioso, de certa forma, no corpo, mas que ele tem um papel fundamental, né? Quando a pessoa, enfim, tem o diagnóstico de uma doença renal crônica, qual o primeiro procedimento, enfim, para conseguir passar por essa situação de uma forma tranquila, podemos dizer? Aproveitando esse ensejo, a doença renal crônica, ela é realmente silenciosa. As pessoas que são portadoras já de doença de hipertensão, de diabetes, ele deve passar por consultas regulares. A melhor medida que você pode adotar para prevenir a doença renal crônica é tratar as doenças que causam a doença renal crônica. É tratar o diabetes, tratar a hipertensão de forma adequada, ter acompanhamento regular, exames. A dosagem da creatinina, fazer um exame de urina é crucial para a gente identificar e para a gente poder orientar esse paciente e determinar o estágio. A gente vai estadiar a doença renal, ela tem 5 estágios. Ela vai do 1, que é o mais leve, até o 5, que é o mais grave, onde o paciente está prestes a precisar de algum tratamento de renal substitutivo, que pode ser diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal. A forma mais eficaz da gente prevenir a doença renal é identificando ela precocemente. Nos estágios iniciais da doença, nos estágios 2, 3, a gente tem um arsenal terapêutico maior, onde a gente pode evitar a progressão rápida dessa doença. Dá a oportunidade da gente chegar nesse paciente, nesse doente, e orientar ele de forma adequada, tratar com medicamentos efetivos e fazer com que essa doença desacelere, porque muitas vezes, se não tratada, ela é acelerada, ela é rápida e vai levar embora um órgão precioso e que muitas vezes tem um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa, né? Ter doença renal crônica em estágio final não é mais uma sentença de morte, porque a gente tem terapias substitutivas, mas ela impacta muito na qualidade de vida das pessoas. É um tratamento eficiente, prolonga a vida, mantém a vida, bastante eficaz, mas precisa de acompanhamento. Mas a gente tenta evitar que chegue nesse estágio avançado. E essas medidas medicamentosas, comportamentais, são importantes para a gente definir o caminho que esse paciente vai seguir. O senhor, atuando como médico aqui em Cachoeira do Sul, também tem pacientes da região. Você nota aqui em nossa região um crescimento ou talvez um desleixo por parte da população como um todo de não manter essas medidas
de proteção ao seu corpo e especialmente ao rim? O que a gente diz assim é a melhor forma da gente prevenir a doença renal crônica e qualquer doença é informação. A gente poder passar as informações que são importantes para esse paciente poder se cuidar e prevenir a doença dele é a melhor forma que a gente tem de poder iniciar um tratamento. Então a pessoa tem que saber, tem que conhecer o que acontece com a doença dele e o que pode trazer essa doença para ele, quais serão as consequências. Isso é um passo importante. Na nossa região, a região de abrangência aqui da 8ª regional, a gente tem um número muito grande de pacientes. A gente atende toda a região, desde Encruzilhada do Sul, Caçapava, Sobradinho, uma grande população que a gente acompanha. A gente tem acompanhado os pacientes na doença renal em estágio mais avançado, no estágio 4 e 5. E esses pacientes são referenciados para a gente, muitas vezes tardiamente. Por culpa do paciente? Não. Muitas vezes o paciente ele não tem informação, ele não teve acesso algumas vezes, e isso a gente tenta disponibilizar. E a melhor forma dele chegar, dele ter o acesso a essas informações é a gente divulgando, é o médico que está acompanhando esse paciente fora do nosso ambiente ter essa informação também, ter o cuidado de solicitar a dosagem da creatinina, de fazer um exame de urina, detectar precocemente aquilo que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz no consultório, dentro do hospital, quando detecta um caso de doença já avançada, mas com potencial de tratamento, para a gente poder desacelerar isso aí. Esse é o principal foco hoje. Hoje, se a gente tem campanhas de prevenção de doença renal, a gente está focado justamente na prevenção dessas doenças que trazem a doença renal. Ok, doutor. Manter exames de rotina é um caminho, e como a pessoa consegue, de certa forma, ligar o alerta para uma possível situação de doença renal? Então, o rim, ele tem algumas funções no nosso corpo, né? Ele controla, por exemplo, a anemia, uma forma fácil de se entender. Um dos sinais que o rim com doença renal avançada pode nos dar é a presença da anemia. Ele é o responsável por estimular a medula óssea a produzir sangue. O rim, ele regula o excesso de líquido no corpo. Então, se você começa a ter inchaço nos pés, cansaço ou falta de ar, isso pode ser por acúmulo de líquidos. A pressão também é regulada pelos rins, por substâncias produzidas no corpo, alguns hormônios, que acabam atuando sobre o rim para regular a pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial pode ser secundário a uma doença renal. Algumas doenças que são próprias de doença renal avançada, como doença ósseo-metabólica, também pode ser um sinal. Então, aquele paciente com uma doença óssea muito evidente, muito pronunciada, pode ser um sinal de uma doença renal subjacente não diagnosticada. Cansaço provocado pela anemia, pressão alta, acúmulo de líquido, o inchaço nos pés, isso pode ser um sinal de doença renal. Escondidinho ali, que não está aparecendo assim, olha, isso é o rim, mas pode estar relacionado. Bom, doutor, o papo está bom, a gente sabe que o assunto ele é bastante extenso, a gente quer agradecer, acho que até pegar um pouco do que você falou, passar informação para quem está em casa, cuidar mais de si, primeiramente, consequentemente não só dos rins, mas de todas as funções do nosso corpo. Agradecer a disponibilidade do senhor e que esse alerta chegue até a nossa audiência. Tá ok. Eu que agradeço a oportunidade de
estar passando informações e quanto mais a gente puder divulgar essa informação, mais pessoas vão poder se beneficiar disso. O alerta, esse serve para todas as pessoas, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar, adote um estilo de vida saudável, tome bastante água, consuma pouco sal, evite o consumo excessivo de proteína animal. Isso são medidas que ajudam a preservar o rim. Ok. Daniel, estamos aqui fazendo o nosso papel, passando informação. Esse é o recado final passado também pelo Dr. Adilson Teodoro, a gente falando sobre doença crônica renal, esse alerta que a gente deixa aqui no NT Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Esse é o nosso alerta. Cuide da saúde, não é? Porque a gente tem que fazer a nossa parte enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente pode se movimentar especialmente, né? Fazer exercício físico, ter uma boa alimentação. As dicas que a gente já viu aí na entrevista do Bernardo com o doutor. Se você pegou pela metade as informações, daqui a pouquinho no nosso YouTube, no Facebook, também no Instagram. Por falar em redes sociais, olha aqui, ó, no Facebook está com a gente o William Peixoto, desejando para todos uma boa semana, o Rodrigo Silva, a Yara Vargas, dizendo que na Rua Moron tem muita água parada, que é preciso o pessoal ter atenção, que tem foco de mosquito. A Cidinha está aqui revoltada com a reportagem dos cavalos, lamentando que tem pessoas que deixam os animais pelas ruas, como a gente viu na reportagem, aquele grande volume de cavalos apreendidos ou recolhidos, se tratando de Porto Alegre, nossa capital gaúcha. Muito obrigado a todos que interagiram com a gente aqui no Facebook. Vamos para a telinha? Recadinhos chegando aqui, o Leonardo Talovitz. Quero agradecer ao secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, pelo trabalho de melhoria nas estradas da localidade do Rincão dos Kiffer. E ele manda aqui uma foto da patrola. Olha aí, ó, a patrola esteve no local, fez o seu trabalho, né, de manutenção. E a gente agradece ao Leonardo também por mandar pra gente essa informação. Especialmente no ano passado, a gente teve muita reclamação, começo desse ano também. Então a gente fica aqui na torcida que esses trabalhos avancem e que as pessoas tenham mais dignidade na questão da sua locomoção, dos seus deslocamentos, estradas em boas condições. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Marcos Felipe, quero agradecer a visita do prefeito Leandro Balardim aqui no Morro da Cruz, Morro do Cascalho, bairro Gonçalves, no sábado. Sempre muito atencioso com o povo, está fazendo um belo trabalho. Não podia deixar passar sem agradecer e mostrar que nosso prefeito está nas ruas. Então tá bem. Obrigado, Marcos, pela tua participação e pela mensagem. Quem mais? Mais recadinhos? Olha aqui, ó, o recadinho da Ana. Minha avó ama ver vocês. Mande um beijo para ela. O nome dela é Rose. Ana, obrigado pela participação. Beijo para Dona Rose, obrigado pela companhia com a gente todos os dias, viu, Dona Rose? Tudo de bom para você aí e para a família também. Quem mais? Temos mais recadinhos. A Maria Rosane Moraes, aqui no bairro Funcap, precisa colocar veneno por causa dos mosquitos. Esgoto a céu aberto e muitos carrapatos. Alerta aqui a Maria. Obrigado, Maria, pela tua participação. A gente deixa esse alerta importante para as nossas autoridades. E para você de casa que não interagiu, mas de repente ficou pensando, poxa vida, devia ter falado do assunto A, do assunto B, tem uma sugestão aí de algo que você gostaria de ver aqui na telinha da Novo Tempo? Manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, nossa produção passa o dia todo de olho aqui no WhatsApp, tá bom? 51997697129. E esta edição do NT Sul vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e até amanhã. Tchau!